Eu fui pra Assis visitar o Carlo Acutis. Não sei se você já ouviu falar no Carlo Acutis. Eu já. Padroeiro da internet. Já. É o santo padroeiro da internet agora, porque reconheceram o segundo milagre dele. Então ele em abril deve ser canonizado, deve virar Já tem data de... Já tem data, né? Em abril. E em abril ele deve se tornar. E a imagem dele, assim, é muito particular, vai. Não vou falar estranha, porque ele foi refeito, ele não é um corpo incorrupto. Uhum. Mas você entra na igreja, que é um santuário Nossa Senhora da Spoliazione, acho que é. Ele também é criança? Ele tem 15 anos. E adolescente. E ele tá enterrado de tênis Nike. Ele tá assim, tênis Nike. A pele dele 10 vezes melhor que a minha. Mas é que eles fizeram com silicone, né? Esse é o Carlo Acutis. Nossa, o que aconteceu com ele? Ele teve uma leucemia. Nossa, tadinho. Super jovenzinho. E por que ele virou padroeiro da internet? Se eu não me engano, ele morre em 2006. Ele nasceu em 92, é isso? 16 anos? É isso, 92? Me ajuda aí que eu sou vergonha. Quando que ele morreu? 10, 14... Quando que ele morreu? Ele morreu... 91. Ele nasceu dia 3 de maio de 91. Ele morreu. Ele tinha 15 anos, me ajuda. 2000 e... Pô, gente, me ajuda, vai. Pelo amor de Deus, não faz passar essa vergonha. Comigo também não, gente. Eu trabalhava... Ele morreu dia 12 de outubro de 2006. 2006. Então, quantos anos ele tinha? 15. Ele tinha... Acertei, 15. Isso, exatamente. Acertei o 15, pelo menos. Nossa, que vergonha. Meu Deus do céu. E eu aqui só fazendo egípcia. Deixa o cara morrer sozinho dessa. Deixa ele sozinho dessa. Um negocinho sobre o Antoninho da Rocha Marto, né? Isso. Ele nasce um ano depois das aparições de Fátima, em Portugal. Ele nasce em 18, as aparições são em 1917, né? Uhum. E ele já é servo de Deus, já, que é o primeiro grau da canonização, já. Então, Antoninho? Ele já é reconhecido pela igreja. Tipo, a história dele não é... Tipo, meio que a igreja tá testando que a história dele realmente é verdadeira e tal, e tá no processo de beatificação para depois se tornar um santo brasileiro, mais um, né? É virtudes heróicas. Vai ser o primeiro paulistano santo. É verdade. Porque a gente tem aqui o Frei Galvão. Mas ele é de Guaratinguetá. Né? E a irmã Dulce também, dos pobres lá da Bahia. Não. Mas nenhum dos dois é paulistano. É verdade. O Antoninho nasceu aqui. E você sabe que eu tô vendo seu sotaque de Macaé, mas você tem um possível santo carioca também. Guido Scheffer. Guido Scheffer, que era um santo surfista. Sério? Será o santo surfista, Guido Scheffer. Surfista? Como assim? Ele era médico, seminarista e morreu surfando. Aí sim, acho que em 2006, se eu não me engano. Vamos averiguar. Vamos ver. Aí sim, em 2006. E aí o que acontece? Ele tinha uma vida muito dedicada à evangelização. Ele era um cara que, assim, ele era médico, então ele era um cara super legal, super altruísta, queridíssimo por todo mundo, mas ele se dedicava muito, muito, muito à ideia de evangelizar mesmo. E aí ele fundou uma irmandade assistencial que chamava Fogo de Jesus, acho, Fogo... Também era novinho. Novinho. E ele... Morreu em 2009. 2009, é. Ele sofreu um acidente surfando, a prancha bateu na nuca dele, ele desacordou e acabou morrendo afogado. Foi sepultado lá no São João Batista, lá já inicia um processo um processo devocional, mas aí ele tem um milagrão dele, assim, o primeiro forte, foi uma mãe que o filho sofreu um acidente, se eu não me engano, automobilístico, e aí ela reza primeiro para ele para deixar o menino vivo. E se der, depois que o menino passa, se der para ficar com pouca sequela. E o garoto sobreviveu com praticamente nenhuma sequela, ele teve uma quase mutilação inteira da língua, gravíssimo acidente. E ela acredita ao Guido a intercessão, principalmente na atuação dos médicos. Então ela fala muito isso. Quando ele vai para a mesa de cirurgia, ela firma o pensamento no Guido, pede ajuda e ela fala que o menino ficou bom por causa dele.
Caramba, E que é um coisa. surfista. Eu pensei que para pedir esses milagres, essas pessoas iam até o cemitério, mas nem sempre. Nem sempre. Ele estava lá e, claro, depois disso, muita gente acaba indo ao cemitério, mas hoje o corpo dele já foi trasladado também para uma igreja em Ipanema. Então, quando você tem esse reconhecimento, chama reconhecimento de virtudes heróicas, né? Que virtudes heróicas católicas, cristãs católicas. Então, vira um venerável, né? Você pode se tornar, as pessoas podem rezar por você, porque é quase como uma autorização para isso. É uma autorização canônica. É uma autorização que você pode. Porque a igreja não permite que você reze para qualquer pessoa. Tal. Por isso que não tem nada a ver com milagreiro. Milagreiro, o devoto. Não existe milagreiro sem devoto. O cara acredita, ele vai lá, reza, faz o que quiser fazer lá. A igreja não permite isso. Você precisa ter uma autorização para se tornar um venerável. Até para testar se aconteceu de fato um milagre, né? E então, é mais sério o negócio. Você tem até uma... É mais protocolar. Eu acho que, para mim, na minha compreensão, os dois são praticamente a mesma... servem a mesma coisa. Porque é muito louco isso. Eu fui pra... Eu já tô falando que eu falo, o TDAH vai pegando fogo aqui. Eu vou indo pra um monte de lugar. A gente vai voltar pra um aqui, do que teve leucemia. Vamos voltar pro Carlo Acutis. Mas eu fui na catacumba de São Sebastião, em Roma, onde encontraram os restos de São Sebastião. E lá tem uma desconfiança de que muito tempo ficaram também escondidos os ossos de Pedro e Paulo. Por que ficaram lá? Porque ficaram escondidos. Porque houve uma perseguição tremenda aos cristãos. Não existia igreja católica. Existia só o cristianismo primitivão mesmo. E só existe cristianismo... Eu quase não posso sacramentar porque eu não estava lá. Mas por conta dos cemitérios, das catacumbas. Porque era um lugar seguro para os cristãos irem compartilhar. É isso aí, ó. Cada lugarzinho desse aqui é um defuntinho. Certo. E por que era importante pro cristianismo? Porque, um monte de analfabeto. Os caras eram perseguidos. Os romanos não gostavam muito de catacumbas, tinham medo. Medo mesmo. Tinha medo de assombração. Não chegava perto. Não gostavam. Então, o que acontecia? Primeiro os encontros, então o cristianismo que foi muito transmitido de maneira oral, mas os caras também pintavam. Então, aqueles afrescos, eles tinham um sentido de ilustrar imagens. É muito louco. Eu fui na necrópole do Vaticano, tem a história do... Agora teve um cara que foi engolido pela baleia, né? A história de Jonas e a baleia. Ah, eu vi isso daí. Eu vi um afresco com um cara contando a passagem de Jonas e a baleia. Sim. Então, assim, as necrópolis foram muito importantes. Estou falando isso tudo porque o processo devocional de Pedro e Paulo, de onde tiraram a teoria de que eles ficaram lá, esses ossos? Porque há ex-votos. Então, os devotos de Pedro e Paulo, que não entendiam, não tinha regra, não tinha religião, eles iam lá, rezavam para o Pedro e Paulo quando tinham os milagres, rezavam para os ossos deles, mortos. Eles pegavam nas pedras, as pedrinhas, igual a gente vê plaquinha hoje de metal. Às vezes pegavam lasca de pedra, de cerâmica e escreviam: agradeço, Paulo, a graça alcançada. E colavam onde estavam os ossos do cara. Agradeço, Pedro, as graças alcançadas. E aí tem vários desses lá. Vários desses ex-votos, que é um indicativo de que eles estavam. Por que eu falo isso quando eu olho a partir da perspectiva dos milagreiros? Porque, primordialmente, as devoções aos próprios santos católicos, que hoje precisam ser submetidos a processos canônicos, na verdade, nasceram do mesmo jeito que nasce um milagreiro de cemitério. Ah, sim. Então é quase que... E aí a gente volta um pouquinho mais para a ideia mesmo de Jesus, que tem várias interpretações sobre ressuscitar, que muita gente que explica de forma... entende de forma literal, como ele ressuscitasse em carne e fosse embora. A gente fala que era espírito, mas tem gente que explica que a ressuscitação é no coração de quem acredita. Então ele nasce e renasce sempre, e ressuscita sempre no coração de quem passa, quem se converte. E é muito parecido com o que acontece com os milagreiros também. Não estou comparando Jesus com milagreiros. Não, fica tranquilo. Tá bom? Mas assim, do ponto de vista de ritualística, de processo, é parecido. Não, é parecido, igual você falou. Ele começa sendo milagreiro, praticamente, e depois a igreja formaliza. Mas eu entendo esse processo de formalização
para que não seja algo bagunçado, entre Banalizado. aspas, banalizado. Ouviu dizer que teve um milagre, já tem gente lá rezando, já coloca uma imagem na igreja. Não é Isso bem aí, assim, né? isso. Dentro da igreja é um negócio que tem uma formalização, Claro. tem uma Toda a doutrina, uma liturgia, os liturgia. rituais. Exatamente. Então eu entendo ter isso dentro da igreja. E entendo também quem é os milagreiros que operam milagres, né? E as pessoas acreditam, e aí não necessariamente precisa da igreja para canonizar, a pessoa mesmo assim vai lá e Isso ora aí. para aquilo dar um significado para Uhum. aquele lugar também dentro do cemitério, que é onde está o corpo, né? Isso. Não necessariamente o Total. espírito, né? Mas ainda assim é uma forma de lembrança, né? Não sei. Total. Não, mas você falou, é tudo. Pra mim, o grande lance, essa última palavra é definidora. Pra mim, o que a gente fala é de memória. Uhum. O cemitério é memória. O jeito de ganhar da morte, você é evangélica, eu sou meio vira-lata, assim, sei lá, eu gosto de cada coisa que me interessa, eu pego. Uhum. Mas como a gente ganha da morte? A partir da memória. É incontestável, todo mundo sabe disso. Independente da religião, independente do credo, o jeito de vencer a morte é vencer o esquecimento que ela traz.